Jeremias capítulo 1, a palavra diz assim: estas são as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes da cidade de Anatote, na terra de Benjamim. O Senhor lhe deu esta mensagem no 13º ano do reinado de Josias. O Senhor deu essa mensagem para quem? Para quem o Senhor deu essa mensagem? Para quem? Beleza, segura aí. Também lhe deu outras mensagens durante todo o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 11º ano do reinado de Zedequias, outro filho de Josias. Em agosto daquele ano, o povo de Jerusalém foi levado para o exílio. Deixa eu abrir um parênteses. Alguns dias atrás, ou meses, eu preguei uma palavra que tem ecoado no meu coração, tenho pregado fora ela muito, que é sobre 3 características de uma pessoa o qual tem um plano de Deus para a vida dela. Salmo 116, Salmo 139, verso 16 diz que todos os meus dias foram escritos sem que nenhum deles existisse. Plano. E dentro do plano nós pregamos em Gênesis 6, onde nós falamos sobre 3 coisas: missão, promessa e propósito. Amém? Missão, promessa e propósito. Jeremias é o cara que não representa alguém só que tem um plano, mas é alguém que tem um propósito para viver. Jeremias, ele é a representação de que você foi gerado dentro do ventre da sua mãe para uma utilidade, para um propósito, para uma missão na terra. Então o Senhor não te fez para você simplesmente viver, o Senhor te fez para glorificar o nome dele. Então Salmo 139 fala de um plano, mas Jeremias capítulo 1, verso 4 e 5, que vai falar que o Senhor nos visitou dentro da nossa mãe, revela um propósito. Diga assim comigo: Salmo 139 revela um plano de Deus. Agora diga assim: Jeremias capítulo 1, verso 4 e 5 revela um propósito. Então toda vez que você lê Jeremias, esse texto não era só para Jeremias, esse texto é para mim e para você. Representa que Deus também tem um propósito para mim e para você. E olha que interessante, o verso 4 diz que o Senhor deu essa mensagem a Jeremias: eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe, antes que você nascer, eu separei e o nomeei para ser profeta das nações. Essa é a mensagem de Deus para Jeremias. Diga, essa palavra é para Jeremias e é para mim também. Diga assim: o Senhor está me dando uma mensagem hoje. Ele está dizendo que Ele me conheceu no ventre da minha mãe antes de eu ser formado. Diga assim: antes de eu nascer, o Senhor me separou. Diga, antes de eu nascer, o Senhor me separou. E o Senhor estabeleceu um propósito para mim. Diga: ser profeta. Lembra que na palavra do Salmo 139 eu disse que propósito não é o que você vai fazer, missão que você vai fazer, propósito é quem você vai se tornar. Então eu disse: ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso. E o Senhor respondeu: não diga, sou jovem demais, pois você irá onde eu enviar e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a mão e tocou minha boca e disse: olha, a mesma coisa que aconteceu com Isaías. Veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Só que Isaías, quando recebeu o toque, foi para curar do defeito que ele tinha nos seus lábios. Ele era um homem de lábios impuros. Jeremias não é um homem de lábios impuros. Então tem 2 toques: o toque que te purifica, e tem o toque que te capacita. Diga: existe um toque de Deus que me purifica, e existe um toque de Deus que me capacita. E Deus não vai te capacitar sem primeiro te tocar e purificar. Então Isaías foi tocado nos lábios para purificação, mas Jeremias foi tocado nos lábios para capacitação. Veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar as nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, mas também para edificar e plantar. Então o Senhor me disse: o que você vê, Jeremias? What do you see? Sal, me ajude. Sal. E eu respondi: eu vejo um ramo de amendoeira. E aí eu termino no verso 12: você viu bem, disse o Senhor. Isto significa, e aí ele fala a respeito do que aquela visão significa, mas só até aqui para você entender algo. A primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção,
que mexe demais comigo é que Deus, Ele precisa curar em nós a nossa paternidade, a nossa maternidade. Porque um homem e uma mulher que não tem paternidade curada, maternidade curada, ela não vai ter um destino concreto. Então o texto já começa dizendo que essas palavras são palavras que quem escreveu são Jeremias, e já vai dizendo filho de Ilquias, um dos sacerdotes da cidade de Ananote. E se não fosse parar por aí, quando o Senhor vai liberar a mensagem sobre a vida de Jeremias, Ele diz: antes que tu saísse do ventre da sua mãe, Jeremias tinha pai e tinha mãe. E a primeira coisa que você precisa entender é que a paternidade, ela precisa ser curada também na sua vida, porque senão a nossa paternidade, a maternidade, ela não vai definir o nosso destino. E é por isso que tem gente que não está conseguindo encontrar o seu propósito. E repito, o propósito é o que você faz. Porque você pode não ter tido pai e mãe e fazer muita coisa, só que por falta de paternidade vai ter muita gente entrando na lista de Mateus capítulo 7. Em teu nome fizemos, expulsamos o demônio, curamos enfermos. Ele vai dizer: mas apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ou seja, vocês trabalharam para mim, mas vocês não se relacionaram comigo. A pior desgraça que tem para uma pessoa que não teve pai e ter mãe é a dificuldade que ela tem de se relacionar com os outros. É por isso que você se fecha. É por isso que você, na hora que você te conselho, você não busca. É por isso que o orgulho de vez em quando fala mais alto. Por isso que é mais fácil fugir. Por isso que é mais fácil. Por isso que você tem dificuldade de dar satisfação para a tua liderança. É por isso que é difícil você dar satisfação de onde você vai, o que você vai fazer. Por quê? Porque se você teve um problema de paternidade, você não aprendeu a se sujeitar ao corpo. Toda pessoa que dá problema na igreja, irmão, que não sabe se sujeitar, que não sabe obedecer, ela teve um problema complicado de paternidade. E aí a paternidade precisa ser curada, porque se não tiver paternidade curada, você não consegue dar a resposta certa para o Senhor. Pegou ou não pegou? Agora preste atenção. Quem é que Deus usa, pastor? Quem é que Deus estabelece um propósito? A primeira coisa que me chama a atenção é que a mensagem de Deus primeiro não era para o povo, era para Jeremias. Nós temos um péssimo problema no meio da igreja hoje. É que a palavra nunca é para mim, sempre é para o outro. Posso falar uma coisa para você? Quem é chamado por Deus tem um propósito de Deus. Ele não está esperando Deus falar com ele para mandar na cara do outro. Ele está falando com Deus. E está esperando Deus falar uma mensagem para ele. Se tem uma coisa, irmão, que a igreja precisa aprender, é parar de achar que a palavra é para o outro. A palavra é para você. A primeira mensagem que o Senhor liberou não foi para o povo. Jeremias foi chamado para pregar para o povo, mas Deus não vai te usar para falar para o outro, sem primeiro você se sujeitar à palavra que Deus falou com você. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero ensinar, mas já sentou para aprender. Eu quero falar, mas já sentou para ouvir. Sejais tardios para falar, disse Tiago. Tardios para falar. É melhor você sentar e ouvir para depois ter o que falar, do que, irmão, o maior problema de falta de fruto em liderança na igreja, seja líder de jovens, seja líder de célula, seja líder de departamento, é quando não para ouvir a palavra que o Senhor tem primeiro para ele. Quem é que dá certo como pastor aqui na igreja, pastor Bruno? Quem sempre para ouvir o pastor da igreja. Porque quem está tentando liderar sem se submeter a uma palavra que cabe primeiro para ela, dá defeito, dá problema, irmão. É difícil. E para vocês que são pastores liderados, que não se submetem, é muito mais difícil. A primeira coisa que você precisa entender, irmão, é que uma pessoa que carrega o chamado de Deus, um propósito, para se tornar alguém para Deus, porque a palavra aqui: eu te farei profeta das nações. Ou seja, qual é o peso que a tua vida vai ter na terra? Qual é o propósito, qual é o sentido, qual é a relevância? Porque propósito está ligado diretamente à relevância que você tem na terra. Você não faz pai, você é pai. Você não faz mãe, você é mãe. E toda mãe precisa ser relevante para o seu filho, todo pai precisa ser relevante para o seu filho. Você não faz pastor, você é pastor. E todo pastor precisa ser relevante para a sua igreja. E
para mim me tornar relevante, viver o propósito que Deus tem para mim, que é manifestar a glória de Deus através de quem eu sou, para quem passa por perto de mim, porque caminha comigo, é primeiramente aprender a me sujeitar à palavra que Deus tem primeiro para mim. Me perdoa, irmão, mas está cheio de gente querendo ensinar, mas nunca sentou para aprender. Está cheio de gente, irmão, que gosta de pregar, mas não consegue sentar a bunda na cadeira da igreja para ouvir e ser pregado. A primeira mensagem para Jeremias não era para o povo, a primeira mensagem era para ele. Porque se você recebe uma palavra para pregar para o povo, sem primeiro receber uma mensagem para consertar a tua vida, você se torna hipócrita. Jesus diz que os fariseus faziam isso. Dizia para todo mundo que eles deveriam fazer, mas eles mesmos não faziam. Por quê? Porque só os outros estavam errados, eles não estavam. Então a primeira coisa que você precisa entender, irmão, que dentro da tua utilidade para Deus, no reino de Deus na terra, para aquilo que Deus quer fazer, para a identidade de filho, para tudo aquilo que o Senhor quer manifestar através da sua vida na terra, que é muito mais pesado, tem muito mais peso do que você faz, de propósito que você é e que você se torna. Você precisa carregar uma mensagem com você, porque quem não tem uma mensagem da sua identidade revelada, irmão, está dando soco em ponta de vaca. É por isso que eu atendo toda semana casal de pastores que estão arrebentados, não estão aguentando mais o ministério, se tornou peso. Por que se tornou peso? Porque quando você assume um compromisso sem a definição da tua identidade, aquilo se torna um peso na sua vida. Para Deus levantar Jeremias, enviar Jeremias e tornar Jeremias um profeta, propósito, a mensagem primeiro foi para Jeremias. Quem está comigo? E aí o texto diz assim: quando o Senhor revela para ele, verso 6, então eu disse: ó soberano Senhor, não sou capaz de falar teu nome. E aí ele dá uma chave poderosa. Olha essa característica que linda. Sou jovem demais para isso, sou pequeno demais, me dá tua paz, faço tudo. Isso aqui é um reconhecimento bíblico, não de imaturidade, mas de humildade. Olha que poderoso. Então eu disse: ó Senhor, eu não sou capaz de falar em teu nome, porque eu ainda sou um menino. Irmão, outubro de 2010, eu estava ajoelhado numa poltroninha que nós tínhamos ganhado de uma pastora nossa, chorando, com uma Bíblia que eu ofertei depois para um menino. E lá na Bíblia, eu chorando, o Senhor mandou eu abrir em Jeremias capítulo 1. E quando eu abri Jeremias capítulo 1, eram as mesmas palavras que eu dizia: Senhor, o Senhor está me chamando. 2010 eu já estava ministrando, só que em 2010 eu comecei a receber muito convite para pregar, além de louvor, e muita gente pedindo conselho, muita coisa começou a acontecer. Então em 2010, eu lembro que em 2010, a Pena não era nem casada nem nada. Eu lembro que em 2010 a gente teve uma conversa numa mesa, e eu disse para ela era pequena, novinha, eu falei assim, estava ela, minha esposa, eu falei assim: Deus está me chamando para começar um trabalho nessa cidade. 2010, eu amadureci isso aí em 5 anos. 2015, quando meu pastor veio, liberou a palavra de start, a gente começou em 2016. Mas 2010 essa palavra está no meu coração. Eu falo: Senhor, eu sou pequeno demais, eu sou menino, eu nem sei como falar. E essa é uma das características que a gente precisa reconhecer, que somos pequenos. Uma das marcas de quem verdadeiramente carrega o propósito de Deus é que ela nunca se torna grande a ponto de achar que não depende mais de Deus, mas ela sempre se coloca como alguém que depende do Pai. Então diga para alguém assim: uma das características de uma pessoa que Deus vai usar para abalar a cidade, para abalar o Brasil, é que ela reconhece que é pequena. Pare de dizer: eu sei fazer, eu sou bom. Os outros você pode até demonstrar, para não deixar a peteca cair, mas quando você dobrar o teu joelho, porque aqui o papo não é com o povo, aqui o papo é com o próprio Deus. É Jeremias dizendo: Senhor, eu sou pequeno, I am small. Mas posso falar uma coisa para você? Deus é especialista em fazer
fazer coisas grandes com homens pequenos. Não. I'm gonna repeat for you. Deus é especialista em fazer coisas grandes com gente pequena. Porque quem está grande demais está fazendo a sua própria obra. Mas quem reconhece que é pequeno, Deus usa como ferramenta para fazer coisas grandes. Agora olha o verso 7, parece um paradoxo. Porque eu estou falando para você que você tem que reconhecer que é pequeno, mas olha o que Deus diz para Jeremias. Jeremias, não diga que você é pequeno. E aqui tem uma chave poderosa. Aqui tem uma chave poderosa. Você precisa reconhecer que você é pequeno diante de Deus, dependente como uma criança. Mas você não pode carregar em você um complexo de inferioridade que pode te levar a um lugar de limite. Olha para o pastor, você é pequeno e Deus vai fazer coisas grandes através de você. Mas o fato de você ser pequeno não pode se tornar um problema para que você não avance, porque tem gente que usa a sua pequenez como falsa modéstia ou falsa humildade. O que Deus está dizendo? Não diga que tu és pequeno a ponto de limitar em você o que eu quero fazer através de você. Essa palavra para minha esposa. Para de dizer que tu é pequeno, que Deus vai fazer coisas grandes a partir de coisas pequenas. Para de usar como desculpa que é pequena para ficar limitada. Você não tem direito de limitar o que Deus vai fazer através da sua vida. E se alguém aqui quer pegar essa palavra, pode pegar também. Eu preciso reconhecer que eu sou pequeno diante de Deus, mas Ele vai me colocar diante de reis e reinos. Eu tenho que reconhecer que eu sou pequeno, mas eu não posso assumir uma fragilidade e dizer: eu sou tão pequeno que eu não posso ir além. Você pode ir além, Vicky. Você pode ir além das suas limitações. Jeremias está dizendo: eu sou pequeno. E Deus está dizendo: Jeremias, isso é matéria-prima para mim fazer coisa grande. Mas Jeremias, por favor, não encarne uma limitação, porque quem vai fazer sou eu. E olha o que ele diz: não diga, sou jovem demais, pois você irá onde eu enviar, e dirá o que eu lhe ordenar. Terceira chave para virar algo na tua vida aqui. Uma característica poderosa de quem tem o chamado de Deus e vai viver o propósito de Deus é que não vai aonde quer e não fala o que quer. Eu, se fosse você, pagava minha pizza hoje. Porque tem gente que diz que tem o propósito de Deus, Fabiano. Sobe no púlpito, prega o que quer, canta o que quer, fala o que quer, vai no convite que quer. Você acha que eu sou alguém que prega o que eu quero? Se fosse pregar o que eu quero pregar, irmão, meu irmão, se eu fosse pregar o que eu quero pregar, essa igreja estava lotada. É isso que o Monte Arão faz hoje. Eu liberei isso aqui no Instagram hoje. Vai lá e compartilha, me ajuda a divulgar uma mensagem para pastores. Se eu não fazer uma imersão pastoral aqui, vai ser doido. Porque está cheio de gente, irmão, indo para onde Deus não mandou e fazendo o que Deus, e falando o que Deus não mandou falar. Olha o que o Senhor falou: ei, você precisa ser pequeno, para que nunca você queira crescer a ponto de agora falar, sem falar aquilo que Deus não mandou falar, e ir aonde Deus não mandou ir. O Senhor respondeu: não diga, sou jovem demais, pois você irá aonde eu enviar. Escute, você não vai aonde você quer. E ele diz: e dirá o que eu lhe ordenar. Outra coisa, você não fala o que você quer, você fala o que ele quer que você fale. Você está comigo? É sério que você vê? E aí o negócio começa a melhorar. Ele fala: e não tenha medo do povo. Liberei isso no Instagram hoje. Saul, por causa do povo, deixou de temer a Deus. E aqui entra a reputação. Diga comigo, reputação. Porque toda pessoa que está preocupada com o que os outros estão falando
é porque ela já começou a acreditar na imagem que as pessoas têm a respeito dela. Pegou? É por isso que nós vamos estar na frente do prostíbulo, irmão. Doa quem doer. Um monte de pastor na frente da gente. Pois é, irmão. Nós está na frente da gente mesmo. Porque nós não temos reputação para zelar. Reputação é a imagem que o povo tem. É a imagem. É o que você pensa de mim, pastor Bruno. Mas o que você pensa de mim não me define. O que me define é o que Deus escreveu ao meu respeito. Aí sabe o que Deus está dizendo? O homem, para fazer a vontade de Deus, para viver o seu propósito, precisa parar de zelar pela sua imagem. Jesus andava, sentava com prostitutas, com meretrizes. Os fariseus diziam: ei, esse daí não diz que é Deus, não é filho de Deus. Mas o que ele faz sentado com prostitutas, com leprosos? O que é que ele faz? Irmão, posso falar para você? Quem sabe que não se contamina quando é tocado. Todo mundo se afastava dos leprosos. Um leproso chega para Jesus, Pedro tira a faca. E Pedro vai tirar a faca, Jesus fala: para Pedro, Pedro, para Pedro. E aí sabe o que acontece? O leproso, ele fala: mestre, se tu quiseres, tu podes me curar. Jesus fala: eu quero. E aí você pensa que Jesus orou e estendeu a mão, jogou um azeite ungido? Não. Jesus abraçou aquele leproso. Sabe por quê, irmão? Porque se você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você abraça o leproso. E não é você que fica leproso, é o leproso que fica limpo. Por isso vocês vão para lá, vocês vão limpar. Não limpa. Vamos lá para limpar mulheres que estão sujas. Não temam o povo. Ah, mas e se falar? Desde que fale, desde que pense, desde que caluniem, desde que faça o que quiser fazer, nós faremos menção do nome do Senhor. Uma das características de quem é que não está preocupado com a opinião alheia. Are you gonna repeat for you? Quem sabe o que que recebeu a palavra de Deus a respeito do que não está preocupado com o povo. E olha que Deus fala para Jeremias: não tenha medo, don't have a fear do povo. Porque quem teme o povo corrompe a essência. Sabe por que Arão fez bezerro de ouro? Porque ficou com medo do povo, porque o povo ficou alvoroçado. Está cheio de pastor Arão por aí, que só está fazendo na igreja coisa que agrada ao povo. Só está fazendo estratégia que agrada. Se nós não fizer, o povo vai embora da igreja. Que vá. O nosso trabalho não é pregar a palavra, o nosso trabalho não é alimentar ego de ninguém. Arão faz isso. Pastor, você quer falar para o pastor? Vou pregar para o pastor essa palavra. Pastor que tem medo de o povo ir embora, que não dizime, fica permitindo um monte de coisa. Ah, mas o irmão não está casado, está de fornicação. Mas o dízimo dele é bom, então deixa ele no altar. Porque afinal de contas, se a gente tirar ele do altar porque está em pecado, ele vai parar de dar o dízimo. E se parar de dar o dízimo, né, deixa ele vai apertar. Que aperte até arrochar a porca. Mas nós não vamos comprometer a palavra, o princípio. Que é isso que acontece hoje, irmão. É isso que acontece. Temos que fazer alguma coisa para segurar o povo da igreja. Se a palavra não segura o povo, irmão, não adianta. Se o povo não tem prazer pela palavra, não tem fome pela palavra de Deus, irmão, então pode oferecer o melhor banquete aqui dentro, ela sempre vai comer alguma coisa lá fora. Não tenha medo do povo, porque aí a chave é linda. Por quê? Porque eu estarei com você e o protegerei, eu, Senhor, falei. Você está comigo? Então o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e disse: veja, coloquei minhas palavras em sua boca, e hoje eu te dou autoridade. Posso falar uma coisa para você, irmão? Olha aqui, Deus nunca vai te dar autoridade fora da medida da palavra que Ele bota na tua boca. Porque a autoridade, quem carrega não é você, a autoridade que carrega é a palavra que você carrega.
I'm gonna repeat for you. Você não carrega autoridade, você carrega uma palavra que tem autoridade. É por isso que quando expulsamos demônio, não expulsamos demônio no nosso nome, expulsamos demônio no nome de Jesus, porque a palavra carrega autoridade. Agora escute, aqui vai ficar feio para você. Eu lhes dou autoridade para enfrentar nações e reinos. Essa autoridade aqui, irmão, não sei se você entende, mas é uma autoridade de embaixador de Cristo na terra. Viu? Que vai mudar o Brasil, irmão, não é o Lula, não é o governo, não é mudar o PT para outra. Não, que vai mudar o Brasil, irmão, é quando a igreja começar a vir para a igreja nas quarta-feiras. Que vai mudar o Brasil, irmão, a hora que você parar de trocar teus compromissos, ficar com teus compromissos em vez de vir para o culto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender e converter os seus maus caminhos, então eu virei dos céus, eu descerei e sararei a sua terra. Deus deu uma palavra, Ele disse que quem toca a terra, quem muda a estação, quem muda as coisas é o Senhor. O governo não muda nada. Mas por que Deus não está mudando o Brasil? Porque o Brasil ainda é muito folgado. Diga para alguém, você é muito folgado, irmão. Pode falar. Vocês são tudo folgados. É verdade, irmão, uma dorzinha de dente, a gente não quer vir para a igreja. Olha a Fran, poderia estar lá no hospital agora com o Dedé. Vai ficar mais 2 semanas, né, Fran? Quando eu olhei a Fran entrando aqui, irmão, eu falei, Deus ganhou teu coração hoje. Porque ela poderia estar lá, irmão, e é sério, ela precisa estar com a gente aqui, porque ela está aflita, não dá para a gente entrar lá. Está muito difícil para ficar com o Dedé lá, porque o lugar que ele está, nem eu quero ir lá. Falei, olha agora, eu não vou lá visitar a Fran, eu não vou visitar o Dedé dessa vez, porque ele está numa situação agora de questão de vírus, de bactéria, e eu não quero correr o risco de ir lá e sabe, comprometer mais a situação do jeito que está. Para quem não sabe, o Dedé deu um vírus que atacou o fígado dele, não foi, Fran? E que se batesse 1000, poderia entrar em falência do fígado, e ontem bateu esses 1000. Mas com a glória de Deus descobriram que é um vírus e agora já está sendo medicado, está sendo ali, está no antibiótico, e a gente crê que com a ajuda dos médicos isso vai abaixar e ele vai sair de lá logo. Mas irmão, a Fran tinha todo motivo para estar na casa dela agora descansando, irmão. Ela veio para o culto porque ela sabe que o descanso não está na cama, no sofá, o descanso está na presença de Jesus. Sabe o que ela disse para mim? Pastor, quis vir para o culto hoje, porque não é a mesma coisa ouvir a palavra lá no hospital no celular. E aí, irmão, fala a verdade, tá cheio de crente folgado, que não pode doer uma unha, que ai, não vou para o culto hoje. Deus vai tocar a terra, irmão, a hora que você entender o teu lugar. Nós somos chamados para ser embaixadores do reino de Deus, o Senhor está nos dando autoridade. Agora, como é que você quer exercer autoridade, irmão, se você é irresponsável com aquilo que Deus te entregou? Posso ir para frente? Aí ele libera uma chave, Fabiano. Eu demorei anos para entender essa chave. Jeremias disse que ele era o quê? Quem está comigo? Jeremias disse para Deus que ele era menino. Quê? Menino. Diga menino. Diga menino. Mas o que Deus disse para Jeremias que ele era? Jeremias disse que era um menino, mas Deus disse que era um profeta. Agora posso mostrar para você? Deus não vai deixar de dar autoridade só porque você é menino. Pelo contrário, na medida que você cresce, o Senhor vai te entregando cada vez mais autoridade. Mas olha o que acontece. Jeremias, como menino, o Senhor respeita o tamanho dele e fala assim, ó, a autoridade que eu te dei, você vai arrancar, derrubar, destruir e arrasar. Quando eu era menino, irmão, eu até brinquei, porque esses dias a pastora Maiara falou assim, quem chegou agora não pegou o tempo que o pastor falava, desce todo mundo ao altar, porque está todo mundo sem oração. E é verdade. Estava ou não estava essa oração? Estava tudo a carne. De vez em quando eu subo aqui, irmão, de vez em quando rola um louvor aqui, mas um cheiro de carne aqui, irmão. Só que eu amadureci, pastor Bruno. Agora eu não mando mais você descer, porque eu sei quando você sobe sem oração e quando você sobe com oração. Você, o Fabiano, qualquer menino de louvor aqui, qualquer pregador que pega o microfone aqui, eu sou profeta, eu tenho discernimento de espírito.
Eu sei porque a oração tem cheiro. A oração tem cheiro, a intimidade tem cheiro. Eu cresci, irmão. Isso, né, irmão? Eu cresci e, irmão, tem criança aqui agora, dá para falar, mas você lembra do teu pai, que a tua mãe, você que teve pai e mãe, que sempre tinha um cheiro estranho no quarto? O cheiro, a intimidade em cheiro. Ei, mas eu conselho, nunca deixe teu filho entrar no teu quarto depois de você ter tido intimidade com o seu marido, porque a essência da intimidade fica ali. Fica ali. É um perfume. A intimidade tem cheiro. Tem cheiro. Então quando sobe aqui sem cheiro de oração, eu falo, hoje está difícil. A igreja não vai para cima, o negócio não acontece. Às vezes também não tem um cheiro, mas a unção de Deus vem para ajudar. Você fala, hoje dá uma força para o irmão lá, porque o irmão está apanhando, está sofrendo, o irmão esqueceu de tirar. Sabe qual é o problema de quando você não ora? É que se você não ora, você não remove as cinzas. Eu prego, outro dia eu prego sobre isso. Eu vou pregar para você sobre os processos de manter a chama acesa. Então o ministro chega aqui, o pregador chega aqui, e aí você percebe que não tem oração, sabe por quê? Porque não removeu a cinza. Ele acha que o repertório do domingo passado vai dar certo, hoje não dá. Ele acha que a entusiasmo dele da semana passada vai dar, não funciona. E Fabiano, tinha uma época que eu falava, desce. Eles desciam tudo atribulado, bravo. E a pastora vai dando risada. Ninguém pegou o pastor naquela época. O que mudou daquela época hoje? O pastor, hoje, não, irmão. É que hoje eu deixo você que se lasque. Mas naquela época eu queria arrancar, eu queria derrubar, eu queria destruir, eu queria arrasar. Porque o profeta, enquanto ele é imaturo, ele faz isso. Ele quer bater. Ele quer mostrar que está errado. Mas sabe o que eu aprendi a fazer, Renata? Depois que eu amadureci, a segunda parte: edificar e plantar. O que é pior, Fabiano? Eu chegar para você e falar que você está sem unção, que você não orou, ou eu chegar para você e as coisas acontecer a partir da unção que eu estou, da oração que eu consagrei, e você olhar e falar, poxa, a pior coisa que tem, irmão, é você estar perto de um ungido, irmão, desungido. A pior coisa que tem, irmão, é você estar perto de alguém preparado e você despreparado. A pior coisa que tem, irmão, é chegar alguém depois de você, mostrar para você que você está errado, não a partir de uma palavra, mas a partir de uma conduta. Noé apregoou justiça. Hebreus 11:7. Noé não pregou. Até alguns teólogos querem dizer que Noé pregou. Noé não pregou, irmão. Noé apregoou. Qual é a diferença? Ele encarnou a profecia. E a Bíblia declara que ele condenou ao mundo pela prática da justiça. Pegou ou não pegou? Noé não pregou. Noé, por praticar a justiça, condenou quem estava errado. Condenou. E é uma coisa que eu tenho carregado muito no meu coração esses dias. Não é tempo de apontar o que está errado, é tempo de construir o que é certo. Porque quando você constrói o que é certo, o que está errado é... Se tiver 2 ministros de louvor aqui, um orou, jejuou, consagrou, até fazer uma pergunta, vocês que são ministros de louvor, vocês jejuam, gente? Não vou nem olhar. Mas vocês jejuam? Vocês fazem jejum? É sério. Experimente vir em jejum para ministrar o louvor para você ver o que acontece. Que a gente quer subir no terceiro céu, mas quer subir com a feijoada na barriga. Domingo, por exemplo, vocês se consagram para o Senhor, vocês que ministram domingo? Eu não passeio no domingo. Eu não me distraio no domingo. Eu chego no domingo, irmão, alinhado. Hoje, por exemplo, é um dia que eu não me distraio. Se eu só tenho 2 cultos a semana, então eu vou aproveitar os 2 cultos e vou consagrar no dia de culto. Vou me consagrar na quarta-feira e vou me consagrar no domingo. Não que eu não tenha que me consagrar nos outros dias, mas é que a minha separação, a minha consagração para aquele dia é necessário. Aí você passou o domingo inteiro passeando, o pastor Lucas, comendo uma feijoada pesada. Aí chega aqui, irmão, não flui. Posso falar para você? Não vai fluir nunca. Porque não tem como você oferecer uma adoração em espírito e verdade se você está na carne. Falei. Jesus, falei.
Não tem como. Não tem como, pastor Joy, eu subi aqui, ser carregado de unção, se eu estou o dia inteiro carregando a minha carne. Gálatas capítulo 6, o espírito contra a carne contra o espírito. Perdão, capítulo 5. Um se opõe ao outro. Aí você passa o dia inteiro alimentando a carne, chega aqui, quer dar um perfeito louvor para Deus? Você vai fazer uma apresentação, uma performance boa, vai cantar legal. A igreja pode até, mas não expulsou demônio, não libertou gente, porque a adoração verdadeira expulsa demônio. Pegou? Pegou ou não pegou? E qual que é o problema, pastor? O problema é que nesse tempo, nós não estamos apontando para esses erros. Aí, o pastor subiu no altar, mudou o ambiente. Faz 10 anos para vocês. Pastor sobe no altar, muda o ambiente. Fabiano sabe fazer isso. Por que o ambiente muda? Porque tem um acesso tocando direto no céu. Está cheio de músculo na carne. A gente vai pregar em umas igrejas, não é assim? Fabiano esses dias, irmão, fui numa vigília esses dias. Meu Deus. Miriam dançou. Tá presente. Fabianinha. Irmão, a vigília estava rolando, mas pensa numa vigília morta, parecia um velório. Aí o Fabiano subiu, mandaram o Fabiano fazer louvor. Eu falei, vai lá, Fabiano, se tu vê que você está preparado. O Fabiano pegou o violão, primeira música apanhou. Quer uma vigília num ambiente diferente? Falei, aí eu olhei para o pastor Lucas, falei, não pegou a ceia, mas ele já conecta. Daqui a pouco ele, já vi fogo em terremoto, vento forte que, irmão, mudou o ambiente. Foi a música, pastor? Não. É porque na hora ele sintonizou na FM de Deus. Aí o cara chega na igreja querendo funcionar no 3G, não dá, velho. Tem que ligar no Wi-Fi dos céus. A hora que o Fabiano conectou, e precisa do que para conectar, Fabiano? Jejum, oração, consagração, separação. Aí chega no culto, irmão, não vai. Aí o Fabiano, pum! Falei, agora o Wi-Fi funcionou. Aí, irmão, o Fabiano foi até as 3 da manhã, não saiu mais do altar. E o povo ficou doido. Irmão, aí os músicos estavam tudo atribulados, olhando, daqui a pouco já estava tudo abraçando o Fabiano, já estava todo mundo chorando. Aí a hora que eu fui liberar a palavra veio. Irmão, que vigília tremenda que a gente viveu. E quando terminou, ainda o pastor subiu, e ainda começou com os corinhos, e nós aqui, ó. Até o Cristo estava lá, todos odeiam o Cristo estava atrás de mim, braço quebrado e o pau torando. Sabe por quê, Fabiano? Porque nós não fomos chamados para apontar para eles que eles estão fazendo errado. Nós fomos chamados para construir o que é certo, porque quando a gente constrói o que é certo, o que é errado é condenado. E não é uma condenação, é que daí os caras olharam e falaram assim, meu Deus, eu quero ministrar assim. Meu Deus, eu quero essa presença da vigília em todo o culto da igreja. É isso que está acontecendo com Jeremias. Enquanto você é imaturo, você fica batendo em música, criticando, reclamando. Mas quando você amadurece, você começa a edificar. Esse é o problema de quem não está construindo nada. Quem não está construindo nada, está criticando quem está construindo alguma coisa. Jeremias passou pela fase de menino. Diga comigo, menino. Porque ele se achava um. E enquanto ele era menino, ele batia, ele derrubava, ele arruinava, ele arrancava. Isso aqui é uma palavra que eu já preguei para discipular de pastor. Mas depois que amadureceu, ele só construiu e plantou. Posso falar para você? O meu e o seu trabalho, irmão, nessa igreja não é condenar, é construir e edificar. Quando eu era menino, pastor Lucas, eu apontava o que estava errado no meio da igreja, as portas se fechavam para mim. Hoje não, hoje eu vou e construo o ambiente, as portas ficam abertas. Todo lugar que eu vou hoje, eu volto 3, 4, 5, 6 vezes. Tem lugares que eu vou, que esse dia eu fui pregar numa igreja que eu nunca tinha pregado. Eu já saí de lá com 3 agendas do mesmo lugar para esse ano. Sabe por quê? Porque Deus está nos chamando, irmão, para viver um propósito. Dentro do propósito que Deus está me chamando e chamando você para viver, a nossa vida, ela mais constrói do que ela destrói. Ela mais edifica do que condena. Ela mais mostra o que é certo do que aponta o que é errado. Ei! Você que está aí, teu trabalho não é ficar falando para o teu parente que fumar.
é do diabo, que beber é do diabo. Não, irmão, esse não é o nosso trabalho. O nosso trabalho é deixar as pessoas ver Jesus em nós a partir de uma vida onde a gente não fuma, não bebe, não se prostitui. Não é tempo de dizer para eles: ei, vocês vão tudo um pouquinho do inferno. Não. Todas as profecias, elas traziam um peso de entendimento a respeito de algo errado, do que precisava ser consertado. Mas olha Jonas, Jonas é a maior representação do que Deus quer com profetas nesse tempo. Deus fala: vai lá e prega para Nínive que eu vou destruir com tudo. Jonas chega, depois de ter fugido, depois de um monte de coisa. Quando chega, libera a palavra, irmão. Na hora que ele libera a palavra, ele fala: olha, a parada é o seguinte, vocês estão com a vida tudo errada. Mas sabe o que é interessante? Sabe por que Nínive estava daquele jeito? Porque nunca ninguém tinha pregado para ela. Sabe qual é o problema? Você quer condenar pessoas que você nunca pregou para ela. A gente quer falar que está errado, mas ninguém ensinou para ela que é o certo. Às vezes ela só faz o errado, não é porque ela é errada, é porque ela aprendeu errado. E se alguém apresentar para ela o que é certo, ela vai deixar de fazer errado e vai começar a fazer o que é certo. Jonas chega e nunca ninguém tinha pregado para Nínive, mas naquele dia alguém pregou. E sabe o que acontece? Nínive inteira se converteu ao Senhor. Deus mandou fogo naquele dia. Naquele dia não. Depois Deus mandou fogo, mandou porque ele se perdeu de volta. Mas naquele dia houve conversão. E aí Jonas ficou atribulado, sabe por quê? Porque na imaturidade de Jonas ele achava que o profeta tinha que bater. Não, irmão. Profeta não bate, profeta encoraja, só dói, porque na verdade você está do lado errado. Só parece que é ruim, porque quem sempre está do lado errado, vai parecer que a palavra é ruim, mas não é, irmão, é encorajamento, é tão gostoso. É tão gostoso, irmão, quando Deus te corrige, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Deus corrige aquele que Ele, quando Deus me corrige, irmão, eu não sinto Ele me bater, eu sinto Ele me amar. Talvez a interpretação errada, a ótica errada que você tem de Deus. Porque talvez quando você era criança, para tua mãe te corrigir, tinha que te espancar. Só que eu vou falar uma coisa para você. Deus, quando quer te corrigir, Ele não te bate, Ele faz carinho em você. Porque o carinho de Deus nos constrange. Quando você faz uma coisa errada e Deus vem, e em vez de Ele pá, porque você sabe que pá, Ele vem, Ele faz um carinho em você, não significa que Ele está provando a tua conduta errada, mas significa que Ele reconhece que você hoje está errando, mas amanhã, aonde o pecado vai superar a graça de Deus. Quando eu aprontava, David, eu corria da mãe. Eu fui para a igreja e quando eu pecava, eu fugia de Deus. Tem irmão aqui que está pecando, irmão, está fugindo de Deus. De vez em quando você vê gente subindo da igreja. De vez em quando, tá vendo? Porque está em pecado. E o pior problema de uma paternidade não curada é que quando você está em pecado sem paternidade curada, em vez de você vir para o altar, você vai para a rua. Para de fugir de Deus. Tem gente que está em crise, não quer vir para a igreja. Irmão, quando você está em crise, vem para a igreja. É no dia que você está em crise que você precisa ver gente. Não, dia de crise eu não quero ver ninguém. Pois é, irmão, a tua carne não quer ver, mas o teu espírito manda que você veja. Sabe por quê? Porque tem alguém com algum problema, alguém confessa. Tem alguma necessidade, está aflito por causa de necessidade, comunique aos santos as vossas necessidades. Aí está com necessidade, mas foge, não vem para a igreja, não vem para o culto. Irmão, nós precisamos amadurecer, porque quando a gente é imaturo, a gente usa a autoridade que Deus deu para a gente na medida daquilo que Ele entrega para a gente, da palavra que Ele entrega para a gente quer sair batendo todo mundo. Fran, foge de qualquer pessoa que tenha uma opinião a respeito do porquê talvez o bebê está fazendo isso. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho. Foge. Eu quero a palavra concreta, eu quero que alguém me mostre na Bíblia. Enquanto ninguém te mostrar na Bíblia, fica só você e o Senhor. Porque na hora que a gente está passando por aflição, tem um monte de gente que tem uma suposta autoridade, dizer, eu acho que é macumba, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquilo outro. Não, vamos estudar, vamos orar, vamos deixar Deus revelar. Sabe o que isso faz? Mata a fé da pessoa.
E aí fica um monte de informação. Já tem informação dos médicos. Um acha que é isso, um acha que aquilo. Nem os médicos têm com certeza. Aí vem um bando de crente que, na verdade, na hora de consolar, na hora de abraçar, irmão, vou falar uma coisa pra você, irmão. Faz um pix pra Fran que é melhor. Sexta-feira agora é o aniversário dela. Faz um bolo pra ela. Faz um pix pra ela. Não adianta ficar dando ideia. A gente é muito bom de querer mostrar o que faz, irmão. Você não precisa fazer nada para mostrar, irmão. Sexta-feira agora é o aniversário dela. Hoje ela veio, e azar dela que ela veio. É que hoje nós ia gravar um vídeo com um monte de gente aqui. E todo mundo ia gravar um pedacinho do vídeo e a Fran e a Vicky ia lançar lá no grupo do WhatsApp da igreja, dizendo: Fran, nós estamos contigo, Fran. Fran, fica firme, Fran, tem uma palavra para você, Fran. Fica firme, com palavras de encorajamento. Nós ia gravar hoje. Nós ia gravar. Aí eu olhei, a Fran chegou e falei: estragou. Ela veio receber. Então você não vai gravar um vídeo, mas você vai abraçar ela. Entendeu? Porque é um momento de fragilidade, é um momento de cansaço. A Fran está dias no hospital. Ela não estava aqui nem no dia que a gente presenteou ela, vai para a carreira com a família dela. Mas ela está lá, tem uma missão, um propósito, cuidar do Dedé agora. E logo o Dedé vai estar com a gente aqui em nome de Jesus. Por quê? Porque nessas horas a gente quer usar autoridade para, sabe o que eu penso, sabe o que eu... Não, é tempo de plantar, é tempo de edificar. E aí eu encerro a palavra para você ir embora feliz. Você vai pagar minha pizza depois dessa. Então o Senhor disse: o que você vê, Jeremias? What are you looking, Jeremiah? Posso falar uma coisa para você? Toda pessoa que tem um propósito de Deus, que está se tornando alguém para o Senhor de relevância na terra. E essa relevância, irmão, não é pregar no pregar no decente. Essa relevância, irmão, não é... não, irmão, essa relevância, irmão, é ter a medida daquilo que Deus te entregou. Pessoas ao seu redor. Talvez você não vai ser relevante para uma pessoa, para uma igreja, mas você vai ser relevante para a tua família. Isso aqui mexe comigo, é porque o Senhor vem. Depois de tudo isso, olha aqui, pastor, depois de tudo que Deus fala para Jeremias, o Senhor faz uma pergunta: e aí, o que você vê? Posso falar uma coisa para você? Deus, quando pergunta para mim e para você o que nós estamos vendo, não é porque Ele não sabe o que nós estamos vendo. É para ver se o que nós estamos vendo é a mesma coisa que Ele está vendo. Porque uma pessoa que está pregando, cantando, tocando, fazendo, vivendo, mas não está vendo o que Deus está fazendo, não está fazendo a obra que Deus está fazendo a sua. Que é uma base bíblica? Jesus disse: eu só faço aquilo que eu vejo no meu Pai. Então, se o que você está fazendo não está de acordo com aquilo que Deus está fazendo, é errado. Está cheio de igreja, irmão, cheio de pastor, fazendo aquilo que Deus não chamou para fazer. Por quê, pastor? Está usando a autoridade em benefício próprio. Deus, quando te dá autoridade, pastor Joey, depois da autoridade é entregue, Ele vai questionar a tua visão. Ele vai dizer: e aí, qual é a visão? Porque não adianta ter autoridade e a visão deturpada. Se você tem autoridade, mas não tem visão, você vai usar a autoridade no lugar errado. E aí Jeremias revela o que ele vê. Ele diz: olha, eu vejo o ramo de uma amendoeira. E aí o Senhor elogia ele e diz assim: ó, olha só, você viu bem, disse o Senhor. Isto significa que eu estou vigiando, e certamente realizarei todos os meus planos. Olha para o pastor, aqui eu encerro. Deus está falando assim: Jeremias, o que tu está vendo? Depois de que eu ter falado contigo, depois de eu ter falado o que eu vou fazer em você, depois que eu vou ter falado o que eu vou fazer através de você, aqui pergunta: o que você está vendo agora? Aí Jeremias dá a resposta certa. Ele fala: eu vejo uma vara de amendoeira. Aí o Senhor fala assim: viste muito bem, Jeremias. Ou seja, você está aprovado agora para viver o teu propósito. Você está aprovado agora para ser relevante na terra. Sabe por quê? Porque você está vendo exatamente o que eu estou te mostrando. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Não dá para mim andar na minha luz, eu tenho que andar na luz dele, porque a minha luz vai me levar para outro caminho. Mas só a palavra de Deus vai iluminar o caminho que eu estou andando. Sabe o que precisa? Ver. Não adianta ver o que eu quero ver.
Posso falar uma coisa para você? Olha, pastor, posso ser bem sincero com você? Você que é fofoqueiro, que toda igreja tem, viu, Isa? Toda igreja tem. Fofoqueiro nunca está vendo o que Deus está mostrando, sempre o que ela quer. A pior coisa que, irmão, quando começa a fofoca aqui na igreja, eu falo, poxa, mas não tem a fofoca. Poxa, mas aquele irmão, bem aquele irmão que eu ia, meu Deus, investir nele, não dá. Por quê? Porque o fofoqueiro está vendo o que quer. O fofoqueiro não está vendo o que o Senhor está mostrando. O fofoqueiro está vendo o que ele quer ver. É a pior coisa que tem, irmão. É você não estar vendo o que o Senhor está te mostrando. Sabe por quê? Porque aí você se torna uma pedra de tropeço, ao invés de se tornar uma pedra de edificação. Ei, Pedro, vem aqui, come here, please. Ei, agora que tu teve a revelação, eu quero falar uma parada pra você. Eu preciso ir para a cruz, eu vou morrer. Não, Senhor, está amarrado, no teu nome está amarrado. Aí Jesus olha e fala, Pedro, tu me és para mim uma pedra de tropeço, mas agora há pouco tu és uma pedra de edificação. Pois é, toda pessoa que Deus está levantando para ser uma edificação, o diabo está tentando usar para ser um tropeço. Quem revelou foi o Pai. Então eu também te digo, tu és Pedro, tu és pedra. E sobre essa pedra eu vou edificar minha igreja. Agora ele vem e chama Pedro do canto, Pedro fala, não, ninguém vai relar o dedo do Senhor. Aí Jesus olha para ele e fala, para trás de mim, Satanás, porque tu só compreende as coisas da terra e não as coisas do... Irmão, olha para mim, para você ser chamado Satanás, você não precisa entender do inferno. Só ser muito bom de futebol, de política, das coisas da terra, você já é um demônio. Porque ele não diz assim, ó, tu és uma pedra de tropeço porque tu só entende as coisas do inferno e não das coisas do céu. Ele diz, você só compreende as coisas da terra, mas não compreende as coisas dos céus. Por isso, para mim, você é uma pedra de tropeço. Jesus estava dizendo o seguinte, ei Pedro, vigia, porque a mesma pedra que Deus pode usar para edificar, o diabo pode usar para atrapalhar. Então você pode ser uma ferramenta na mão de Deus para pregar o Evangelho, mas pode também ser uma ferramenta de Satanás para falar o que não deve. Posso falar para você? Decida ser uma pedra de edificação, porque só quem está sendo construído está se tornando uma pedra de edificação para o Senhor. O que é que Deus está te mostrando? Como é que está o teu tamanho aí? Tu continua com o coração pequeno? Sabe o que eu faço, Ideane, para manter meu coração pequeno? Eu prego num domingo, numa igreja, onde eles me honram, com oferta, com comida boa, com banquete. Eu saio de lá com mais agendas, mas no domingo de manhã eu estou indo lá pregar, para 7, 8, 9... craqueiro, ou pelo menos era craqueiro, agora está em procedimento de cura. Sabe o que eu faço, irmão? Eu mantenho meu coração pequeno, servindo os pequenos. Quer ser o maior no reino de Deus? Então seja o menor. Seja o menor. Pregar numa conferência da Viviane Martinello. Um dia eu vou pregar na conferência da Viviane Martinello. Começa com o prostíbulo. Começa pregando para as prostitutas na rua. Você é pequeno, mas você não é limitado. O Senhor vai fazer coisas grandes através de pessoas pequenas. O problema é que a gente só quer coisa grande, mas não quer se manter nas coisas pequenas. Deus vai te amadurecer nesse processo. Daqui a pouco, irmão, você já não sabe mais falar mal dos outros, só sabe orar por elas. Posso falar para você? Pega a última pessoa que você falou mal dela, coloca no teu caderno. Começa a orar a partir de hoje pela vida dela. Eu duvido que se você orar por ela por uma semana, depois de uma semana, você ainda vai ter a cara de pau de falar mal dela. Sabe que tem gente que fala mal do pastor que não ora por ele. Eu nunca vi gente que me abençoa, que me faz pix, que manda dinheiro na minha conta falar mal de mim. Mas o que eu já vi de gente falar mal de mim, irmão, que nunca moveu uma palha para honrar. Aprenda a honrar pessoas.
e você nunca vai denegri-las. Deus não te chamou para destruir, Deus não te chamou para arrancar, Deus não te chamou para, olha que palavra complicada, arrasar. Em outra tradução essa palavra é arruinar, que toda pessoa que está fofocando, falando mal de alguém, está arruinando a vida do outro. Não, Ele te chamou para edificar e para plantar. Há um propósito, é Deus usar quem eu sou para construir coisas em lugares. Deus vai usar você, sem você saber como, para construir coisas a partir de você. Pergunta para Pedro: e aí Pedro, como é ser uma pedra de edificação? Não sei, porque Pedro não revela nada disso, mas que Pedro apanhou, porque Jesus elogia, depois Jesus bate. Tem uma hora que Jesus chega e fala: Pedro, Satanás pediu para te ser andar, eu já orei ao Pai para o Satanás ir embora, não, para a tua fé não desfalecer. Aí daqui a pouco Jesus chega e fala: Pedro, quando tu te converter, o cara acha que está convertido. Jesus chega para ele, o cara é pedra de construção. Jesus já disse para ele que vai fazer algo poderoso, só que ele vai ter que suportar quando Jesus olhar para ele e falar assim: ei, quando tu te converter. Ou seja, o fato de Deus dizer que vai fazer algo através da tua vida não significa que você já está convertido. Ah, mas eu me converti dia 9 do mês 12 de 2007. Não, irmão, naquele dia eu reconheci Jesus como o seu Senhor e Salvador. Eu estou me convertendo todo dia. Por isso que a palavra diz: conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Sabe qual é o problema, irmão? O problema é você achar que já está convertido, quando na verdade conversão é um processo de vida. Até que Jesus volte. Efésios capítulo número, não sei agora, 4. Nós estamos sendo edificados, construídos até chegarmos à estatura de Cristo, varão perfeito. O que é isso? Diga assim: conversão. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Numa linguagem, num eufemismo, numa linguagem mais leve: Pedro, eu vou transformar você numa pedra de edificação. Eu vou edificar minha igreja por meio de você. Eu vou começar algo com o pior cara dos que Jesus chamou. Que talvez você pensa que Judas foi o pior. Não, Pedro foi o pior, porque Judas não deu problema para Jesus. Não, pastor, não. Jesus chamou Pedro de diabo, mas quando Judas vem e entrega, ele chama Judas de friend. My friend. Vai e faça o que tu tem que fazer. Então Judas não deu problema para Jesus. Quem é que deu problema para Jesus? Diga: Pedro. Pedro representa a igreja, tipifica a igreja. E todo problema: pastor, mas eu só dou problema para Jesus. Pois é, irmão, mas é esse tipo de gente que Jesus gosta de usar. Pastor, mas eu só dou atraso para Jesus. Não, irmão, Jesus não vai se atrasar, porque atraso é defeito de quem está, irmão, é defeito de homem. Diga assim: eu sou pequeno, mas Deus vai fazer coisas grandes através da minha vida. Quem era Jeremias? Irmão, Jeremias não era profeta. Jeremias, ele vinha de uma descendência levítica. Nenhum levita tinha autoridade para profetizar. Só que Deus decidiu fazer algo grande através de alguém pequeno. Uma das coisas que me chama a atenção de Jeremias é que Jeremias é o profeta das lamentações. Quando você vai ler Lamentações, pensa no profeta chorando. Pensa num cara. Irmão, você é assim aqui na igreja. Tem crente aqui, irmão, eu não vou falar quem é, mas tem uns crentes aqui que só choram aqui na igreja. Oh meu Deus, se você soubesse que essa tua condição de ficar chorando, choramingando, não é impedimento para Deus fazer o que Deus quer fazer através da sua vida. E quando nós olhamos: meu Deus, só dá problema, Deus fala: meu Deus, vai dar um cargo bom. Porque, irmão, porque é o perfil de Jeremias. Ele só chorava. Chora. Deus vai botar chupetinho na tua boca. Mas não deixe que o teu tamanho limite você
de ser usado pelo Senhor. E quando tu amadurecer, quando tu crescer, porque você está se tornando, é quem você vai ser. Eu tenho você como um profeta das nações. Quando você chegar na medida de maturidade, para de querer apontar o erro, começa a construir o que é certo. Quando tiver numa rodinha, tiver todo mundo bebendo, é só não beber. Quando tiver numa rodinha, tiver gente falando palavrão, olha, não fala, não, é só não falar palavrão. Quando tiver numa rodinha, tiver fofoca, é só acabar com a fofoca ali. Você não tem autoridade para não receber o dardo inflamado, mas você tem autoridade para não transferir o veneno para outro. Você veio. Se coloca de pé, senão você não vai pagar minha pizza. Você vai ficar fechar as pizzarias. Se coloca de pé em nome de Jesus. Vamos orar? Canta aí, Fabiano. Quem tu queres que eu seja? Quem eu sou? Quem tu és? Põe a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Pai, alguns dias atrás nós falamos sobre plano. Hoje nós falamos sobre propósito. Dentro do plano cabe o propósito, que é quem vamos nos tornar. Cabe a promessa, que é onde vamos chegar. E cabe a missão, que é que nós vamos fazer. Só que de todas elas, a única coisa que vai permanecer é o propósito. Porque a missão um dia vai acabar, a promessa um dia nós vamos alcançar. Mas o propósito, Senhor, nós vamos caminhar até a tua volta. Nós não vamos se tornar amanhã. Nós vamos levar uma vida, e quando Jesus voltar e encontrar a igreja, ela já vai estar pronta. Jesus só vai voltar quando a igreja já for quem ele chamou ela para ser. É por isso que Jesus voltou ainda. Jesus não voltou ainda, não é porque ele não está preparado. Está tudo preparado, os anjos estão preparados, os céus estão preparados, mas é porque a igreja ainda não se tornou na sua plenitude quem ela precisa se tornar. E quando Jesus voltar, essa é a certeza de que nós nos tornamos. E se Jesus não voltar e você morrer, chegar o teu tempo, crente não morre, crente é promovido. E quando chegar, como a pastora Dariete pregou, a voz do que chama vai ser maior do que a voz do que clama. Se Jesus não voltar, você morrer e ir para a eternidade, você estava pronto para se encontrar com Ele. Mas o propósito está ligado a quem estamos nos tornando na nossa caminhada. E eu creio, Pai, que essa palavra, ela carrega o peso de um propósito. Não era sobre o que Jeremias ia fazer, era sobre quem Jeremias ia se tornar dentro do propósito que o Senhor tinha para a vida dele. Eu oro pela vida dos teus filhos nessa noite, declaro em nome de Yeshua HaMashiach. Eu declaro em nome de Yeshua HaMashiach um tempo de construção, edificação, plantação. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que nós não vamos ser religiosos apontando para as coisas erradas. Nós vamos ser filhos construindo a coisa certa. Eu vou repetir, eu declaro que a nossa igreja não vai ser uma igreja que vai condenar o que está errado religiosamente, mas vai construir o que é certo por causa da identidade que nós carregamos. Sim, Pai, nós abençoamos a vida de cada irmão aqui, porque cada irmão que está aqui tem um propósito de vida, tem alguém que ela é, mas que ela ainda vai se tornar por causa da maturidade, do desenvolvimento, do crescimento de cada indivíduo. Nós abençoamos os teus filhos em nome de Jesus. Nós abençoamos os teus filhos em nome de Jesus. Declare quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou. Vem! Quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja, quem eu sou, quem tu queres.
Levante as suas mãos. Pai, nós estamos aqui debaixo de uma visão, curando a paternidade, restaurando a identidade, definindo o destino. Jeremias carregou esses 3 aspectos, Senhor. Nós abençoamos a vida dos teus filhos, Pai, com uma unção de paternidade. Declaramos que aquele que se achava pequeno demais para ser útil nas mãos de Deus, é esse que o Senhor vai usar. Mas não vai se tornar, não vai se achar pequeno a ponto de limitar o que Deus pode fazer através da vida deles. Pai, eu declaro em nome do Senhor Jesus que essa igreja não vai ter medo da reputação, não vai trabalhar pela sua imagem. Nós vamos trabalhar pela palavra que carregamos do Senhor. O Senhor disse, Jeremias, não tema o povo, porque eu vou botar minhas palavras na sua boca, e tudo que eu mandar tu falar, tu vai falar. Pai, eu declaro que essa igreja é uma igreja que não vai aonde quer e não fala o que quer. Ela vai aonde o Senhor manda e ela fala o que o Senhor diz. E eu declaro que essa igreja é uma igreja, Senhor, que tem a visão saudável, uma visão curada. Ela está vendo exatamente aquilo que o Senhor está proporcionando para ela enxergar. O que tu vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira, viste bem. Nós vamos receber a palavra de Deus dizendo, vocês estão enxergando bem. Esse é o tempo de claridade. Esse é o tempo de claridade. Esse é o tempo de enxergar o que Deus está fazendo. Ou melhor, um propósito me tem. Diga obrigado. Isso é uma das coisas sobre o propósito. Quando a gente lê Gênesis 2, a gente vai descobrir que não é nós que temos um propósito, é o propósito que nos tem. Isso é muito forte. Eu preguei isso lá na Isa, né, na igreja do pastor Rony, lá, do pastor Robson, um tempo atrás, sobre casamento. E eu falei sobre isso lá. Eu falei, gente, quando Deus fez Adão, já havia um jardim. E Deus botou Adão dentro do jardim. E o que isso significa? É que você foi feito para um propósito, não um propósito para você. Então, tem um propósito. E você está sendo edificado para viver esse propósito. Amém ou não amém?